Tem um rio no nordeste do Brasil que divide dois estados e guarda um segredo no fundo das suas águas. O rio Parnaíba, mais de 1.400 quilômetros de extensão, nascendo nas serras do Piauí e morrendo no mar, num delta de ilhas e igarapés, que é um dos poucos deltas abertos das Américas. Um rio que, durante séculos, foi a única estrada de muitas comunidades do interior nordestino. Quem precisava viajar, viajava pelo Parnaíba. Quem precisava mandar mercadoria, mandava pelo Parnaíba. Quem precisava sobreviver no sertão piauiense, encontrava o Parnaíba ou morria tentando. E nas margens desse rio, nas comunidades ribeirinhas que cresceram às suas bordas, existe uma história. Uma história que as mães contam para os filhos para que eles não se banhem nas águas durante a cheia. Uma história que os pescadores mais velhos conhecem e repetem em voz baixa quando o assunto aparece. Uma história que, em 2023, foi reconhecida oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Piauí. A história do Cabeça de Cuia, um monstro que vive no fundo do Parnaíba. Alto, magro, com uma cabeça enorme em formato de cuia. Aquela cabaça seca que os sertanejos usam para carregar água. Cabelos longos que cobrem o rosto quando nada, que vira embarcações, que afoga banhistas, que caça, no fundo escuro do rio, 7 virgens chamadas Maria, porque é só devorando as 7 que ele se liberta do que o prendeu lá embaixo. E o que o prendeu não foi magia, foi uma tigela de sopa, uma sopa rala, feita de ossos e água, servida por uma mãe que não tinha mais nada para dar. Quando você souber essa história completa, não a versão simplificada que ensinam nas escolas como curiosidade folclórica, mas a versão com o peso real que ela carrega, vai entender que o Cabeça de Cuia não é um conto para assustar criança. É o retrato de um Nordeste que o Brasil deixou com fome por séculos, e do que acontece quando essa fome não tem mais para onde ir. Bem-vindos ao Raízes Sombrias. Para entender o Cabeça de Cuia, você precisa primeiro entender o lugar onde ele nasceu. O Piauí é o único estado nordestino que não tem saída direta para o Atlântico por terra. Seu litoral é estreito, quase simbólico. O que o Piauí tem é sertão. Um sertão imenso, seco, quente, que por séculos foi considerado pelos colonizadores como terra de passagem, lugar que você atravessava para chegar em algum outro lugar, não lugar onde você ficava. A colonização do Piauí começou no século XVII e foi diferente de quase todo o resto do Brasil. Enquanto o litoral nordestino era dominado pelos engenhos de açúcar, o interior piauiense foi ocupado pela pecuária, fazendeiros que receberam da coroa portuguesa imensas extensões de terra chamadas sesmarias e instalaram currais de gado às margens dos rios. O rio Parnaíba era o eixo de tudo. As fazendas se espalharam ao longo das suas margens. Os arraiais nasceram onde o rio curvava. A vida do sertão piauiense girava em torno da água, mas havia um problema estrutural enorme nesse sistema, e ele é fundamental para entender a lenda que vamos contar. As terras eram dos grandes fazendeiros, não dos trabalhadores, não dos vaqueiros, não das famílias que moravam às margens do rio e pescavam para sobreviver. O modelo colonial concentrou a terra em pouquíssimas mãos. Em muitos casos, mãos de proprietários que nem moravam no Piauí, que eram potentados da Bahia ou de Pernambuco, que tinham recebido sesmarias às margens do Parnaíba como recompensa política e nunca puseram os pés lá. O que ficava para o resto era a margem do rio, literalmente. As famílias pobres viviam nas beiradas, pescando, plantando nas várzeas quando a cheia baixava, sobrevivendo com o que o rio dava e com o que os grandes fazendeiros não queriam. E o rio não dava sempre. As secas do Nordeste são cíclicas, devastadoras e documentadas desde os primeiros séculos de colonização. Quando a seca chegava, o Parnaíba baixava. Os peixes sumiam para as partes mais fundas. As várzeas rachavam. E as famílias ribeirinhas, que não tinham reserva, que não tinham terra própria para plantar, que dependiam do que pescavam e do que colhiam à beira do rio, passavam fome. Uma fome real.
não como metáfora, fome de ficar dias sem comer, fome de fazer sopa de ossos porque não havia mais nada, fome de servir para o filho o que sobrou de refeições anteriores, misturado com água e chamar de almoço. É exatamente nesse contexto, esse sertão piauiense colonial, essa margem do Parnaíba, essa pobreza estrutural construída por séculos de política agrária que excluía a maioria, que nasce a história de Crispim. Crispim era jovem, morava com a mãe numa casa simples às margens do rio Parnaíba, pescador de profissão, como eram muitos dos homens pobres daquela região, que tiravam do rio o sustento da família quando a terra seca não dava nada. Naquele dia, ele voltou sem peixe. Não é um detalhe menor. No contexto de uma família ribeirinha pobre, no sertão nordestino, voltar sem peixe não era só decepção, era crise, era o almoço que não ia ter. Era mais um dia de escassez num ciclo que parecia não ter fim. Ele entrou em casa com as mãos vazias e se sentou à mesa. E a mãe trouxe o que tinha: sopa. Uma sopa rala, feita de ossos de boi. Corredor de boi, o nome que se dava ao osso comprido da perna do animal. Fervidos em água, sem carne, sem substância. O tipo de preparação que se faz quando não há mais nada, quando você ferve o osso que já foi usado antes, na esperança de tirar algum sabor, alguma gordura, alguma coisa que engane o estômago. Crispim se recusou. A versão mais conhecida da lenda diz que ele se revoltou, que entrou em discussão com a mãe, que no meio da raiva pegou o osso, esse mesmo osso comprido e pesado do corredor de boi, e arremessou contra ela. O osso acertou a cabeça da mãe. Ela caiu, e antes de morrer, com o último fôlego, com a última força que restava naquele corpo de mulher que havia passado a vida inteira abrindo mão de tudo para dar ao filho o pouco que tinha, ela o amaldiçoou. A maldição foi específica, não genérica. Ela não disse simplesmente que você sofra ou que Deus te castigue. Ela disse exatamente o que ele se tornaria: uma criatura monstruosa, com a cabeça enorme como uma cuia, condenada a vagar pelo fundo do rio Parnaíba e do rio Poti, 6 meses em cada um, dia e noite, sem descanso, sem paz, até que devorasse 7 virgens chamadas Maria. E então ela morreu. Crispim ficou olhando para o que tinha feito, para a mãe no chão, para a sopa de ossos ainda fumegando na mesa, para as mãos que ainda seguravam o ar onde o osso tinha estado. E então começou a correr. Enquanto corria, segundo a lenda, sua cabeça foi crescendo. Devagar a princípio, depois rápido, fora de controle, inchando, deformando, assumindo o formato redondo e desproporcional de uma cuia. E quando chegou ao rio, ele não parou. Atirou-se nas águas do Parnaíba. Seu corpo nunca foi encontrado, mas a criatura que ele se tornou ainda está lá. Ainda está no fundo do rio. Ainda está esperando as 7 Marias que nunca chegaram, porque segundo todos os registros, desde as primeiras documentações da lenda no século XIX até hoje, o cabeça de cuia não conseguiu devorar nenhuma delas. Ele ainda está esperando. Os registros mais antigos da lenda do cabeça de cuia aparecem num trabalho do pesquisador João Alfredo de Freitas, publicado em 1884, com o título Superstições e Lendas do Norte do Brasil. É uma das primeiras documentações escritas do folclore piauiense, e a descrição que Freitas dá da criatura é precisa e perturbadora. Alto, magro, cabelos longos que caem pela testa e que ele sacode quando nada. A cabeça grande, desproporcional, no formato inconfundível de uma cuia. Ele faz suas excursões durante as enchentes do rio, quando as águas sobem e os limites entre o rio e a margem ficam difusos. É nesse momento, quando o Parnaíba transborda e o que era terra vira água, que ele se aproxima. Câmara Cascudo, que documentou a lenda décadas depois, adicionou detalhes coletados em pesquisa de campo nas comunidades ribeirinhas do Piauí. A criatura não é só uma ameaça vaga e distante, ela é territorial.
Ela vira embarcações que passam pelo trecho do rio que ela considera seu. Ela puxa pelo fundo os banhistas que entram nas águas sem saber. E ela caça especificamente as jovens chamadas Maria, as virgens que, segundo a maldição da mãe de Crispim, são a condição para sua libertação. Uma a cada 7 anos. 7 Marias. 49 anos de espera se tudo corresse como planejado. Mas nada correu como planejado. Ou dependendo de como você olha, tudo correu exatamente como tinha que correr. Porque, segundo a tradição oral das comunidades do Parnaíba, o cabeça de cuia nunca conseguiu pegar nenhuma das 7. Cada vez que se aproxima de uma Maria Virgem, algo acontece. Ele a reconhece como a mãe. O rosto muda na sua visão, naquela cabeça enorme e deformada. Ele hesita, ele recua. E quando percebe que não é ela, que nunca vai ser ela, que a mãe está morta e não vai voltar, a raiva volta. E ele ataca. Mas não a Maria que estava buscando. Ataca quem quer que esteja perto. Tem uma psicologia perturbadora nesse detalhe que a maioria das pessoas passa sem perceber. A criatura que busca as Marias não busca vingança nem libertação fria e calculada. Ela busca, no fundo, o perdão da mãe. Cada Maria é uma possibilidade de encontrar o rosto que ele destruiu. E cada encontro que não é o que esperava transforma a dor em raiva e a raiva em violência. Crispim não é só monstro. É um homem que matou a mãe e não consegue parar de procurar por ela. Aqui é onde a lenda do cabeça de cuia se separa de ser apenas uma história de terror e se torna um documento. A maioria das análises dessa lenda foca na questão moral óbvia. O filho que desrespeita a mãe recebe punição. É a leitura mais simples, a que as escolas ensinam, a que os pais usam para ensinar respeito às crianças. E essa leitura não está errada. Ela está lá, explícita, na estrutura da história. Mas há uma camada que fica por baixo, que fica no que não é dito diretamente, que aparece quando você para pensar no que realmente aconteceu naquela cozinha às margens do Parnaíba. Uma mãe serviu sopa de ossos para o filho porque não havia mais nada. Isso não é detalhe de fundo. Isso é o motor da tragédia inteira. Se houvesse comida, comida de verdade, carne, farinha, o que fosse, Crispim não teria se revoltado. Ou teria se revoltado por outra coisa, em outro momento, de outra forma. Mas naquele dia, naquele momento específico, o que estilhaçou tudo foi uma tigela vazia disfarçada de refeição. E por que não havia comida? Não por preguiça da mãe, não por descaso, mas porque aquela família vivia na margem, literal e metaforicamente. Sem terra, sem reserva, dependendo do que o rio dava. E quando o rio não dava, não havia nada. Câmara Cascudo classificou o cabeça de cuia como um mito do filho mau, o filho que desrespeita a mãe e sofre as consequências. E essa classificação está correta dentro do que a lenda diz explicitamente. Mas há pesquisadores que foram além, que leram a lenda não só como história moral, mas como expressão de uma realidade social específica. A fome no Nordeste brasileiro não é fenômeno natural, é fenômeno político. As secas são naturais. A distribuição injusta da terra e da água, que transforma as secas em tragédia humanitária, é construção humana. O sistema que deixou famílias inteiras na margem do Parnaíba sem terra, sem segurança alimentar, dependendo da pesca num rio que às vezes não tinha peixe. Esse sistema foi montado por escolhas políticas e econômicas que começaram na colonização e se estenderam por séculos. Crispim não era um filho ruim que um dia simplesmente decidiu matar a mãe. Era um jovem em frangalhos, numa família em frangalhos, numa comunidade em frangalhos, que chegou ao limite num momento específico, de uma forma específica, e explodiu. Isso não justifica o que fez. A maldição da mãe não é injusta. Dentro da lógica da narrativa, a punição faz sentido. Mas quando você entende o contexto, quando você coloca aquela cena dentro do Brasil real do século XIX, com a seca, com a concentração fundiária, com a pobreza estrutural das margens do Parnaíba, a história deixa de ser simples.
O monstro que nasceu naquelas águas escuras não foi criado por maldade. Foi criado por fome, por desespero, por um sistema que empurrou uma família inteira para a beira do abismo e esperou para ver o que acontecia. Quando chegou ao limite, esse é o Cabeça de Cuia. Nas comunidades ribeirinhas do Parnaíba, a lenda não é história do passado. Há famílias que ainda hoje, no século XXI, com internet, celular e YouTube e tudo que veio junto, que ainda proíbem as filhas chamadas Maria de se banharem no rio durante a época de cheia. Não como performance cultural, não como tradição simbólica que todo mundo sabe que é só tradição, como aviso real, como precaução genuína. Os pescadores mais velhos das margens do Parnaíba guardam relatos, embarcações viradas sem explicação em trechos calmos do rio, banhistas que entraram nas águas e não voltaram, e cujos corpos, quando encontrados, apresentavam marcas que os moradores não conseguem explicar de outra forma. Ruídos sob a superfície em noites de cheia, ondulações que não correspondem à corrente. Nenhum desses relatos está documentado da forma que um jornalista ou cientista documentaria. Estão na memória oral das comunidades, passados de geração em geração com a mesma seriedade com que se passa um aviso importante. E há um detalhe específico dos relatos mais contemporâneos que é perturbador de uma forma diferente das histórias antigas. As pessoas que descrevem ter visto algo no rio, uma forma, uma sombra, algo grande se movendo perto da superfície na escuridão da noite, descrevem quase sempre a mesma coisa primeiro. Antes da forma, antes do tamanho, antes de qualquer outro detalhe, os cabelos. Longos, escuros, flutuando na água, que se movem de uma forma que não é a correnteza. E então a cabeça vem junto, grande demais, redonda demais, vindo de baixo. A maioria das pessoas que descreve esse momento diz que correu, que não esperou para ver mais, que saiu da água ou se afastou da margem sem olhar para trás, e que durante muito tempo depois, dias, semanas, não conseguiu tirar da cabeça a imagem daqueles cabelos flutuando. O Parnaíba tem trechos que os moradores mais velhos chamam de trechos do Crispim. Trechos onde a água é mais funda, onde a corrente faz coisas estranhas, onde o fundo não aparece nem no verão quando o rio baixa. Trechos onde ninguém pesca sozinho à noite. Não é proibido por lei. Não está escrito em nenhum regulamento. É proibido pela memória, pelo que os avós disseram, pelo que os bisavós disseram, pela cadeia longa de aviso que atravessou gerações sem precisar de papel. O Parnaíba guarda seus segredos, e Crispim, se ainda está lá embaixo, ainda está esperando as 7 Marias que nunca chegaram. Em 2023, a Assembleia Legislativa do Piauí aprovou um projeto de lei reconhecendo a lenda do Cabeça de Cuia como patrimônio cultural e material do Estado. Uma criatura de folclore, um monstro de rio, uma história de filho que matou a mãe, recebeu status oficial de patrimônio cultural. Isso é um ato político disfarçado de cultural. Quando uma sociedade decide preservar uma lenda como patrimônio, ela está dizendo: essa história nos define. Essa história fala de algo que é essencial para entender quem somos. Essa história não pode ser perdida, porque perdê-la seria perder um pedaço do que nos formou. E o que formou o Piauí, o que formou o Nordeste inteiro, tem muito de sopa de ossos e fome, e margens de rio e desespero. Tem muito de famílias que não tinham nada e de sistemas que garantiam que continuariam não tendo nada. Tem muito de jovens que chegaram ao limite de formas que deixaram marcas que nunca cicatrizaram. O Cabeça de Cuia não é a história de um monstro, é a história de uma fome que o Brasil não quis olhar de frente. Então, transformou em monstro, jogou no fundo do rio e ensinou as crianças a terem medo dele. Mas o monstro continua lá, nas águas escuras do Parnaíba, naqueles trechos onde o fundo não aparece, onde os pescadores não vão sozinhos à noite, onde os cabelos flutuam na superfície antes de qualquer outro sinal. Crispim jogou um osso numa mãe que não tinha mais nada para dar.
O Brasil jogou gerações inteiras numa margem de rio sem terra, sem comida, sem saída. E os dois estão pagando essa conta até hoje. Isso não é folclore, é história. Raízes sombrias. O Brasil que eles não contaram.